Oi, tudo bem? Meu nome é Gomid. Nessa aula de hoje nós vamos a... Oi, tudo bem? Meu nome é Gomid. Nessa aula de hoje nós vamos brincar com as colisões. Veremos um pouco da definição, adicionaremos um corpo de colisão, trabalharemos com Rigid Body, tags, colisão entre objetos e as triggers. Bem, então vamos começar com a definição. Uma colisão é um recurso utilizado para detectar o encontro entre dois ou mais game objects. Então, quando você quer realizar uma detecção entre os objetos da sua cena, você deve trabalhar com colisões. E nessa aula nós trabalharemos com todos esses recursos que estão disponíveis no tópico a seguir: corpos de colisão, rigid body, tag, colisão entre objetos e trigger. Vamos começar então com corpos de colisão. Um corpo de colisão pode ser adicionado em qualquer objeto de cena. Ele pode ser adicionado de duas formas. Você pode ou selecionar o objeto e clicar em Add Component, ou você pode adicioná-lo por meio do menu Componente Physics 2D. Esse corpo de colisão existem vários, mas para as colisões 2D, os principais são esses 5: o Box Collider 2D, o Capsule Collider 2D, o Circle Collider 2D, Edge Collider 2D e o Polygon Collider 2D. Vamos então ao exemplo prático. Com seu projeto aberto, clique em Sprites e vamos adicionar a bola de boliche, o Bowling Ball Sprite. Vamos nomeá-lo, colocar aqui boliche. Ok. Então, como foi dito, para que você possa... Eu vou dar um pouco mais de zoom. Vamos brincar aqui. Para que você possa adicionar então uma colisão, você pode clicar aqui em Add Component e você digitará aqui Collide. Repare que nós temos o Collide e o Collider 2D. Nós trabalharemos sempre com Collider 2D, certo? Então, por exemplo, quando eu adiciono um Box Collider, repare que ele vai criar uma área verde. Então, essa área verde trata-se da colisão do componente. Qualquer coisa, qualquer outro objeto que encostar na área verde estará colidindo com esse objeto. Quando eu adiciono o componente, no caso Box Collider 2D, eu posso editar essa área. Então, por exemplo, clicando aqui em Edit Collider, olha só, eu tenho autonomia para poder editá-la, certo? Então eu posso deixar mais justo, enfim. Eu tenho a opção Trigger, que veremos adiante. Temos a opção Offset, que determina a posição X e Y dessa colisão. Então nós podemos ter uma colisão fora da imagem. Podemos determinar o tamanho e o raio. Para você remover uma colisão, clique nos 3 pontinhos Remove Component. Cada tipo de colisão tem um formato. Então, por exemplo, o Capsule Collider, olha só, eu vou adicioná-lo e vou clicar em sua edição. Olha só, ele tem o formato de uma cápsula, tá vendo? Então, eu posso fazê-la nesse formato. Como foi dito também no slide, eu posso adicionar através dessa opção menu. Então, eu posso clicar em Component, Physics 2D, e aqui eu adiciono o tipo de colisão. Repare que nós temos essas colisões aqui. O Polygon, por exemplo, olha só, ele cria uma colisão em forma de polígono. Então, quando você edita, você pode tá montando a sua área de colisão, né, como se fosse um polígono mesmo, né, em forma de polígono. Tudo bem? Bom, para esse caso, vamos adicionar então uma colisão do tipo Circle Collider 2D. Eu vou então ajustá-la à imagem. Então, clicando em Edit Collider, vou selecioná-lo
e vou diminuir esse raio. Então eu vou clicar aqui no raio, olha só, e vou reduzir a sua área. Ok, eu acho que aqui está bom. Bom, vamos montar uma cena, vamos montar um cenário. Então eu vou colocar então esse objeto aqui guardadinho. Vamos adicionar uma pilastra, esse column short sprite, certo? Eu vou colocá-la aqui mais ou menos no centro. E também vou adicionar uma colisão, mas antes vamos renomeá-la. Vamos colocar aqui pilar. Certo. Vamos adicionar, clicando em Add Component e adicionando o Box Collider 2D. Vamos editá-la também. A colisão eu vou colocá-la mais ou menos desse tamanho. Isso, ok. Vamos adicionar também mais um objeto, esse Plank Sprite, né, uma placa de madeira. Então vou chamá-la aqui de madeira. Vamos adicionar uma colisão para ela no mesmo esquema. E vamos editá-la. Se bem que ela já ficou bem justa. Acho que não precisa de uma edição. Acho que já está ok. Está ótimo assim. Bom, eu vou colocar a placa aqui. Vou colocar a bola de boliche aqui. Vamos rodar, vamos ver o que vai acontecer. Vou rodar o projeto. Vai. Bom, repare que a princípio nem a bola, nem a placa, eles estão estáticos, né? Eles permanecem estáticos. Ou seja, apenas um corpo de colisão não é suficiente para aplicar uma física. Então, esse corpo de colisão, esse componente de colisão, ele vai permitir que você crie uma área que quando ocorre o encontro entre objetos, haja uma detecção da colisão. Mas isso necessariamente não significa ser a física do jogo. Então, precisamos agora trabalhar na física. Trabalhamos com as colisões, vimos alguns componentes de colisões, e agora vamos trabalhar com a física. Para empregar física em seu jogo, é necessário você utilizar um componente chamado Rigid Body. O corpo de colisão, por si só, não possui muitas funcionalidades. Para que o GameObject receba efeitos da física, é necessário também utilizar o componente Rigid Body. Então, para que um objeto tenha gravidade, tenha uma massa, eu preciso desse Rigid Body. Ele pode ser adicionado de duas formas, selecionando o objeto e clicando em Add Component, ou por meio do menu Component, Physics 2D, Rigid Body 2D. Quando eu adiciono um Rigid Body, ele adiciona essas propriedades. Então, eu tenho o tipo que será o Rigid Body. Nós trabalharemos com o tipo dinâmico. Temos a opção Simulated, que marcará se ele vai fazer a simulação da física ou não. Temos o Mass, que é a massa do corpo. Inicialmente ele tem como padrão 1. Temos esse Linear Drag e o Angular Drag. Esse Linear Drag e o Angular Drag, ele configura a fricção entre o objeto e o ar, ou a água. Então, esse seria uma configuração da fricção entre a resistência, né, do ar e da água. Temos também a escala de gravidade, que seria, aqui nós temos gravidade 1. Temos o tipo de colisão, aqui nós teremos a opção discreto ou contínuo, vamos deixar discreto mesmo. O Sleep Mode, ou seja, se eu quero que em determinado momento o meu Rigid Body ele perca essa simulação. Temos também o Constraints, onde eu posso paralisar a posição X ou Y ou a rotação Z, certo? Então vamos à prática. Voltando ao projeto, selecione o boliche
e clique na opção Add Component. Digite Rigid Body. Muito cuidado, você deve adicionar o Rigid Body 2D, ok? Bom, com ele adicionado, vamos rodar o jogo, a simulação. Olha só, repare que a bola já possui o efeito da gravidade, a bola de boliche. Vou rodá-lo novamente. Olha só. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos pegar a nossa tábua de madeira. Vamos rotacioná-la um pouco. Mais ou menos esse ângulo eu acho que está bom. Vamos colocá-la aqui. E vamos soltar a bola nesse ponto. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, ok? Então ele já simula a gravidade, né? E a movimentação, a força da gravidade. Deixa eu rotacionar um pouco menos, deixá-lo mais ou menos assim, ok. Então vamos brincar um pouco com o Rigid Body. Olha só, eu quero, por exemplo, aumentar a fricção. Vou colocar aqui fricção 1. Vamos ver o que vai acontecer. Repare, olha só, que é como se ficasse mais denso, é como se o objeto tivesse dificuldade em movimentar. Se eu colocar 5, por exemplo, olha só. Repare que ele já não consegue ter tanta força, né? A resistência está bem forte. Eu vou voltar na opção, eu acho que estava 0, né? Por exemplo, vamos supor que eu queira congelar a rotação. Vou congelar aqui o Z. Ó, repare que ele congelou e ele não consegue rotacionar mais o objeto. Vamos supor que eu queira travar a posição X. Ó, ele não movimenta no eixo X. Se eu desmarcar, ó, ele volta a aplicar a força no eixo X, certo? E eu posso também alterar a massa. Vamos supor que eu queira colocar 0,5. Será que vai dar algum efeito? Vamos ver. Ó, certo? Bom, então essas são as principais propriedades do Rigid Body. Então vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos adicionar um código no qual, quando eu apertar uma tecla, eu vou aplicar uma força na bola de boliche. Tudo bem? Como que eu posso fazer isso? Na nossa pasta aqui, Source Code, vamos criar um novo script. Então, create C# script. Vamos chamá-lo de efeito. Com seu código aberto, vamos começar inserindo duas variáveis. Uma chamada força, pode ser força. Vamos começar aqui com a força de 5.f, que é float, né? E vamos adicionar também o Rigid Body 2D, que vai ser o nosso corpo. Perfeito. Bom, se vocês lembram da aula passada, para nós adicionarmos então um input, nós devemos fazer o seguinte código. Se input.getKey, e aqui eu passo como referência a tecla, né? Então, keycode.arrow up, certo? Quando eu apertar a setinha para cima, ele deverá causar uma força ao corpo do Rigid Body. Então eu coloco corpo.addForce e ele recebe um vector 2D ou 3D. No caso eu vou passar um vector 2D. Então new vector 2D. Eu quero aplicar uma força apenas no eixo Y. Então eu vou zerar o X e eu coloco então a nossa força vezes o time.deltaTime. Eu tenho que passar também
se essa força ela é um impulso ou se é uma força. No nosso caso aqui, vamos defini-la como impulso. Bom, feito isso, vamos retornar ao projeto. Clique na bola de boliche e adicione o efeito, né, o código efeito. Clique e arraste, ok, adicionamos o efeito. Ele já tem a força, mas falta passar o rigid body. Então, selecione aqui o boliche terá o rigid body. Ok, perfeito, ótimo. Vamos colocá-lo aqui, só para sentir o gameplay, né, funcionando. Ó, apertei seta para cima, estou apertando e repare que nada está ocorrendo. Por quê? Muito provavelmente porque a massa que você tem e a força que você está aplicando não é o suficiente para levantar a bola de boliche. Então, por exemplo, se eu coloco aqui 0,03 na massa e aperto para cima, ó, eu já apliquei a força já tem um efeito significante sobre essa massa, né? Ó, certo? Ixi, joguei lá para cima. Voltou, beleza. Mas vamos supor que você não queira mudar a massa. Vamos supor que você queira mantê-la como padronizado. Então, ou você muda a massa ou você muda a força. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, para 500, vamos ver o efeito. Nossa, muito alto, muito longe. Então, joguei bem alto essa bola com a força de 550, por exemplo. Ó, 50 já não é uma força tão significativa. Colocar, então... Aí é uma questão de ajuste para o seu jogo. Ó, 150 eu acho que talvez seja razoável, né? Um 150, um 100, por exemplo. Ó, 100, né? 100 tá bom. Então, esse jogo que você tem que fazer entre a massa do objeto e a força, certo? Então, voltando aqui a essa posição, olha só, nós podemos já, ó, opa, ele voltou a força 5. Volte ao seu código e mude para 150. Aqui no código, coloque 150 na força e salve. Voltando ao projeto, ele talvez já aplique o 150, vamos ver se ele vai aplicar. Não, ainda não. Então eu mesmo vou colocar aqui 150, eu acho que agora ele vai manter o padrão. Sim, olha só. Certo? Então já tem essa força aí. Bom, o rigid body ele funciona dessa forma. Vamos ao próximo assunto. Agora vamos falar de tags. A tag ela permite determinar diferentes categorias para os objetos de cena. Através das tags, podemos determinar diferentes tipos de comportamento para os objetos que realizam uma colisão. Para criar uma tag, selecione um objeto, escolha a opção Tag e clique em Add Tag. Então, qual que é a ideia da tag? Vamos supor, lá no nosso objeto, na nossa cena, nós temos a bola de boliche, a placa de madeira e o pilar. Vamos supor que quando eu entro em contato com a placa e com o pilar, eu queira ter dois efeitos diferentes, né? Então, eu quero ter um efeito para a placa e um efeito para o pilar, quando há um contato. Então, eu utilizo uma tag para determinar a quais categorias esse objeto pertence. E aí eu posso controlar diferentes efeitos. Para verificar se um objeto pertence a uma tag, né, eu utilizo o nome do objeto, .gameObject.compareTag, e entre aspas duplas, que é uma string, o nome da sua tag. Então vamos trabalhar nisso. Antes de iniciarmos com a tag, vamos já montar um pouco mais dessa madeira aqui, né? Então, desse cenário. Vamos estender um pouco mais. Vamos colocar aqui madeira 2. Vamos colocar aqui
suposição, vamos duplicá-lo, vou colocar aqui madeira 3, vamos duplicá-lo, ok, certo. Eu vou rodar só para verificar se ele está vazando na tela ou não. Não, acho que ficou legal. Beleza. Bom, então vamos começar configurando as tags aqui. A bola de boliche, eu vou adicionar o nome de bola. Aliás, nome, pode ser nome bola. Então, clico aqui em tag, na parte superior do inspector, e seleciono a opção Add Tag. Aqui eu já tinha feito alguns testes, mas a princípio ele vai estar em branco aqui, ó. A princípio você não terá configurações, certo? Então a princípio ele tá em branco. Então para você adicionar, você vai simplesmente clicar aqui, ó, em Choose Add List e vai digitar o nome da sua tag. Igual, por exemplo, eu tenho aqui a bola, né, que vai ser a bola de boliche. Já vamos criar também diferentes tags, né? Nós teremos aqui o piso, o pilar, teremos também a madeira, e já vou criar também mais duas tags, uma chamada gelo, que a gente vai trabalhar agorinha, e outra chamada imã. Também nós vamos trabalhar agorinha, vamos entender usando outros recursos, né? Vamos trabalhar com essas tags. Então clique em boliche e agora selecione ele como bola. Então boliche é uma bola. A madeira, né? Ela será a madeira. Poderia ter feito isso antes, duplicado depois. Fica a dica aí. Ou ter criado um prefabs, né? Também é uma boa ideia. No pilar aqui, vamos chamá-lo de pilar. Ok, então aqui eu tenho, cada objeto tem sua categoria. Vamos ao código então. Vamos supor que eu apenas consiga, né, acionar a tecla Up Arrow se a tag do objeto for a bola. Ou seja, somente a bola pode pular, ou seja, a madeira não pode, o pilar não pode. Então, se eu quiser fazer esse tipo de ação, eu utilizo então um se this, porque eu quero verificar se esse objeto pertence. Então, GameObject, compare tag. Opa. E aqui eu coloco a tag. Então, vou colocar aqui bola. Ou seja, se esse objeto tiver a tag bola, ele consegue acessar a seta. Então, é mais ou menos essa ideia do uso da tag. Então, normalmente eu utilizo tag para definir se um objeto vai ter acesso a um comportamento ou não, certo? Vamos explorar um pouco mais delas a seguir. Volte ao seu projeto. Graficamente não houve mudança. Note que, ó, nossa, tá muito alto essa força aí, 150 tá ficando muito alto. Deixa eu mudar lá no código. Deixa eu já mudar aqui, né? Vou colocar aqui 100, pronto. Deixa eu ver como é que vai ficar. Tem a hora que ele... posso ficar infinitamente. Tá certo. Bom, vamos para o próximo assunto. Colisão entre objetos. Toda vez que você quiser verificar a colisão entre dois objetos 2D, ou mais de um objeto, né, você deve utilizar um desses dois métodos, o onCollisionEnter 2D e o onCollisionExit 2D. O primeiro, ele vai ser invocado quando tem a colisão, e o segundo, quando a colisão é desfeita, quando você tira da colisão. Então, vamos brincar aqui. Bom, então, vamos lá, vamos brincar
o seguinte. Vamos montar o seguinte cenário. Eu quero agora fazer dois efeitos, né, com diferentes colisões, igual foi citado. Eu vou adicionar aqui outro sprite chamado, deixa eu procurá-lo aqui, Ice Sprite, que é o gelo. Então vamos colocar aqui gelo. A tag dele é o gelo, certo? E aqui vamos colocar uma colisão. Então, collide, box collider, ok. Temos que fazer uma edição, essa colisão está muito grande. Então vamos colocá-lo aqui, ok. Beleza, adicionamos melhoramos a colisão do gelo. E qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: quando a bola de boliche ela tocar no gelo, o gelo tem que ser quebrado, certo? E quando ela tocar no pilar, o pilar deve impulsioná-la e jogá-la para fora da tela. Tudo bem? Então essa vai ser a ideia. Essa vai ser nossa brincadeira. Vamos ao código então. Bom, com o seu código aberto, vamos trabalhar então com o método onCollideEnter2D. Esse onCollideEnter2D, como vocês estão vendo aí, ele recebe uma propriedade que é o Collision2D, que vai testar que vai verificar quem é esse Collision2D. Então, quando o objeto colide, o colisor, né, ele é o Collision2D, certo? Então, como eu disse, nós vamos verificar aqui o gelo e o pilar. Então vamos começar verificando o gelo. O gelo eu quero que seja destruído. Encostou, destruiu. Então, se o meu collision ponto GameObject ponto compartTag, se esse objeto for o gelo, eu quero destruí-lo. Então, para destruir esse componente, eu utilizo o comando destroy e entre parênteses eu coloco o nome, collision no caso, porque é o objeto que está colidindo, ponto GameObject, ou seja, ele vai ser destruído. Agora vamos programar o pilar. Quando eu encostar no pilar, eu quero jogar a bola de boliche para fora da tela. Quero aplicar uma força à bola de boliche. Então, se collision ponto GameObject ponto compartTag, se ela for o pilar, então eu vou aplicar uma força à bola, né? Essa bola eu pego o rigidbar através da variável corpo, que nós já definimos anteriormente. Então, corpo ponto add force, mesmo esquema, new vector2. Eu vou aplicar uma força tanto para o x quanto para o y, tudo bem? Então vamos lá. Então eu vou aplicar uma força aqui, vai ser a mesma força que foi definido nessa variável aqui, ó, da variável força. Então eu vou colocar força vezes time ponto delta time, vírgula, força vezes também time delta time. Então eu vou aplicá-la tanto para o x quanto para o y. Então ele vai ser meio que arremessado para a diagonal da tela, não é isso? Aqui o tipo de força, então force mode 2D ponto impulse. Ok. Bom, acho que é isso. Vamos fazer um teste. Eu já imagino o que vai acontecer, mas eu quero que vocês vejam. Vamos então ao projeto. Bom, com o projeto aberto, eu acho que eu já vou rodá-lo. Eu não vou, a princípio, causar a força com a tecla. Vou deixar rolar a animação. Vamos ver o que acontece. Quebrou o gelo. E não... Ele chegou a aplicar força. Vocês devem ter percebido que ele aplicou, mas a força ela foi bem insignificante, foi fraca, né?
Então vamos melhorar um pouco esse código aí. Vamos definir uma outra força. Nós estamos definindo ali 150. Vamos aplicar uns 500. Será que vai? Vou colocar de FI, vou chamar de FI. Vou colocar aqui 500 F. Vamos ver o que vai acontecer. Então, FI, mesma força para X e Y. Vamos salvar aqui e vamos rodar lá no projeto. Aqui do projeto, vamos rodá-lo. Aí, olha só. Aí vai ficar em loop. Não ficou loop infinito. Na segunda ele bateu e foi embora. Mas detalhe, ele está jogando para a direita e para cima. Eu não quero que ele jogue para a direita e para cima. Eu quero que ele jogue para a esquerda e para cima. Não é isso? Então vamos fazer mais uma modificação no nosso código. Aqui no código, se eu quero jogá-lo para a esquerda, é só eu colocar aqui menos. Ou seja, porque o X para a direita ele é positivo, para a esquerda negativo. Então vou salvar o efeito e vamos de novo, vamos rodar novamente a aplicação. Aí, agora sim, era isso mesmo. Então parece que está funcionando. Olha só. Para nós testarmos o exit, vamos supor o seguinte: quando eu encostar no pilar, eu quero que ele seja destruído. Ele aplica a força e ocorre a destruição dele. Então vamos voltar ao código e trabalhar com o exit. Aqui então eu quero fazer o seguinte teste no onCollideExit 2D. Eu vou testar se é o pilar. Eu vou aproveitar esse if aqui, hein? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Eu vou testar se a colisão foi com o pilar, certo? E aqui eu quero destruir esse pilar. Então eu vou colocar aqui destroy collision.gameObject. Ok. Não preciso dessa chave, só tem uma linha de comando. Ok, beleza. Vamos ver o que vai acontecer. Rodando o projeto, ele vai quebrar o gelo, quebra o pilar e fora da tela. E ele continua, ó. Tá indo infinitamente aí. Bom, sobre colisão, o que eu tenho para falar é isso. Agora nós temos que tratar o nosso último assunto, que são triggers. Um trigger ou gatilho normalmente é utilizado quando deseja-se verificar se um determinado objeto entrou em uma área. Diferente da colisão, o trigger permite que o objeto entre dentro da área de contato. Então, ele funciona de forma semelhante a uma colisão, só que ele não vai barrar, né? Ele não vai bater apenas. Ele vai também entrar na área. Então ele entra na área e dispara um gatilho, né, quando entra isso. Normalmente a gente usa isso, por exemplo, já viram jogos onde você tem uma porta e quando você chega perto da porta, a porta já se abre. Então esse seria um gatilho, né? Você chega numa área e ele já tem o efeito de abrir uma porta. Seria essa a ideia. Para você trabalhar com um trigger via programação, você vai trabalhar com esses dois métodos: o onTriggerEnter 2D e o onTriggerExit 2D, bem semelhante à colisão. Então vamos ao nosso exemplo. Voltando ao projeto, vamos fazer o seguinte: vamos adicionar mais um componente, que é esse aqui, o Magnet Sprite. Vamos adicioná-lo aqui, vamos chamá-lo de imã, sem acentuação, por gentileza, e vamos começar rotacionando. Não, vamos mantê-lo do jeito que está. Vamos adicionar aqui, ó, em Edge Component, um Box Collider 2D, certo? Então esse é o colisor dele. Só para fins de teste, repare o seguinte, ó, eu vou pegar esses dois componentes e colocar um em cima do outro. Repare que o Box Collider
eu apenas adicionei, né, no ímã. Então não fiz nenhuma configuração. Então, quando eu rodo, ó, ele colidiu, tá vendo? Ele está na área de colisão, tá tudo certinho. Agora, existe uma opção chamada Strigger aqui, e esse Strigger está disponível em cada colisor, né, em cada corpo de colisão. Se eu marcá-lo, ele vai permitir que eu atravesse o objeto, né, mas ele vai detectar a colisão através daqueles dois métodos que eu acabei de mostrar para vocês. Então, se eu marcá-lo aqui, olha só o que vai acontecer. Ele atravessa o objeto, né, porque esse objeto ele não é um corpo de colisão, ele vai disparar um gatilho. Então, essa é a proposta. Então, para nossa brincadeira aqui ficar mais divertido, vamos fazer o seguinte: eu vou rotacionar esse componente, rotacionar mais ou menos assim, certo? E eu vou colocá-lo mais ou menos nessa posição. Ele vai ser um trigger, beleza, ok, um trigger. E eu vou editá-lo colocando essa área. Acho que eu posso rotacionar um pouco mais. Deixa eu... Assim. Perfeito. Qual que é a ideia? Quando a bola descer, vai quebrar o gelo, vai bater no pilar, vai ser impulsionada para cima e na vertical, né? Vai na diagonal. E quando ele encostar nesse trigger, o ímã vai jogá-lo para a direita. Então ele vai fazer esse movimento. Ele desceu, quebrou, bateu, jogou e foi impulsionado na direção contrária que o pilar tinha passado, certo? Então é isso que nós vamos trabalhar. Antes disso, o ímã ele tem que receber uma tag que vai ser o ímã. Ok. Vamos então ao código. Voltando no código, vamos comentar esse método aqui, o Collision 2D. Né? Eu não quero destruir a pilastra, certo? O gelo, eu não sei se eu quero destruir o gelo também não. Vamos comentar também o gelo aqui, certo? Vamos deixar comentado, ok. Eu vou aplicar a força, ok, tudo bem. Então mantém do jeito que estava. E agora eu vou adicionar o método onTriggerEnter2D. Então, onTriggerEnter2D. Perfeito. A premissa é a mesma do Collider. Então, eu vou verificar se o meu collision.GameObject, se ele é quem? Se ele é o ímã, certo? Se é o ímã. Opa. Ficou assim. Se for o ímã, eu vou também adicionar a força. Então, como é que eu faço? Corpo.addForce. E aqui eu adiciono um vector 2, né? E aqui eu tenho que adicionar o x e o y. E depois o force mode 2 do tipo impulse. Ok. Para essa força, eu vou definir dois valores. Porque eu não quero agora dar o mesmo impulso tanto para x quanto para y. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um float, onde vou colocar x força, vamos colocar de 1000, vou colocar 1000, vamos ver o que vai acontecer. E eu vou colocar aqui o y força, vou colocar 100, eu não quero que ela suba tanto assim, eu quero que ela seja bem empurrada, né? Horizontalmente, mas verticalmente eu não quero que haja tanta força. Então eu vou colocar aqui x força versus time.deltaTime. E aqui o y eu coloco y força vezes o time.deltaTime. Bom, provavelmente nós vamos precisar de alguns ajustes aí, mas vamos verificar como é que vai ser o resultado. Volte ao projeto. Com o projeto aberto, vamos então colocar aqui a esfera. Eu não vou pular, vou
Mantém e vamos ver o que vai acontecer. Bateu no gelo, jogou, impulsionou. Olha só. Bateu no gelo, impulsionou. Opa, agora ele vazou, hein? Tá vendo? Então, repare que ele entrou na área do trigger do ímã. E aí o ímã fez aquele efeito que nós queríamos. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu joinha. E nos vemos até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Fui.